É lindo, a sequência dos fatos no Evangelho é linda. É linda. Primeiro, ele fez esse sinal porque ele iria explicar esse sinal, vamos dizer assim, no capítulo 3 do Evangelho de João. Por isso que no capítulo 2 do Evangelho de João ele faz um sinal que alguém poderia falar assim, por que não curou leprosos? Por que não restituiu vista aos cegos? Por que não alimentou a multidão com pães logo para começar assim, impacto maior e tal? Por que ele foi resolver um problema de buffet? Porque traduzindo para os nossos dias, o que o Senhor fez foi resolver um problema do buffet, de um casamento. Tinha lá o buffet com os garçons, que eram os servos, servindo lá os alimentos e o vinho para os convidados, e era vinho mesmo. Se você não acredita na Bíblia, você vai falar que é suco de uva, ou alguma coisa assim, ou grapete, ou que suco, sabor uva. Não é vinho. Por favor, não estrague a Bíblia usando dos seus preconceitos religiosos. Era vinho. A Bíblia, o Senhor nunca proibiu na sua palavra que se tomasse vinho. Ele até fala depois, numa outra passagem, ele se despede dos discípulos, né, na ceia, ele fala, tomarei o fruto da videira novo, né, quando ele voltasse. Mas ali é vinho, porque o vinho tem um significado na Bíblia e a gente não pode perder o significado. Se você bota a sua religião no meio, você perde o significado, a beleza do significado. Lá no Antigo Testamento diz que o vinho alegra o coração do homem. O vinho alegra. Depois, se passar do ponto, já não é mais alegria, ele vai perder os sentidos, vai perder o domínio próprio e tal. Por isso que a Bíblia proíbe embriagar-se. Embriagar-se é pecado, mas o beber vinho não é pecado, ainda mais um vinho produzido pelas mãos do próprio Senhor Jesus. Venha cá. Você consegue imaginar uma festa de casamento, onde no final chamam assim o mestre-sala, que seria o maître, né, o maître da festa, do buffet, e fala assim, olha, todo casamento que eu vou, eles servem primeiro primeiro o suco de uva melhor, e só no final eles servem o suco de uva pior. Mas aqui, vocês serviram primeiro o suco de uva pior, e agora no final o suco de uva melhor. Faz sentido isso? Você já escutou alguém numa festa de casamento elogiar o suco de uva? Puxa, esse suco de uva, meu, tá uma delícia. Esse guaraná aqui, ó, nunca tomei um guaraná igual a esse. Não, porque era vinho mesmo. Não vai começar a beber porque eu falei isso agora. Embriaguez é pecado, mas tomar vinho com consciência, nesse sentido que é o significado dele na Bíblia, que o vinho alegra o coração do homem. Então, quando a gente vê o contexto desse primeiro milagre do Senhor Jesus e conecta ele ao capítulo 3, por que o capítulo 3? Porque o capítulo 3 fala do novo nascimento. E no capítulo 3, você encontra os mesmos elementos do capítulo 2. Já reparou isso? O que tem aqui nesse capítulo 2? Tem os vasos de pedra e tem a água. Não é assim? E tem os servos. Então, pense o seguinte, na Bíblia, o que é a água? Capítulo 5 de Efésios. Vós maridos, versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o que é a água? A água é a palavra. O simbolismo da água é que a água é a palavra. Agora, se você for em Pedro, quando ele fala da nova vida, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, primeiro elemento aí, água, igual palavra, ok? Segundo elemento aí, talhas de pedra. Ora, na Bíblia inteira, vasos ou talhas, né, ou aqueles vasos que carregavam água, carregavam outras coisas, são uma figura do ser humano. Nós somos vasos
na mão do oleiro. Não é assim? Você leu lá em Romanos isso. Vasos na mão do oleiro. O oleiro prepara os vasos. Que vasos são esses? O oleiro, Deus fica fazendo vaso de barro? Não, ele está falando de seres humanos. Seres humanos. Então, água, palavra. Vasos, pessoas. Servos, quem é o servo na Bíblia? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sempre aparece como servo. Ele fala, o próprio Senhor Jesus fala no Evangelho, ele falará de mim, ou alguma coisa assim. O Espírito Santo é sempre apresentado como um servo que não fica no holofote. Ele fica nos bastidores, fazendo as coisas nos bastidores. Ele está assim até hoje. O Espírito Santo está aí trabalhando nos corações das pessoas. Então, água igual palavra. Vasos ou talhas de pedra igual a seres humanos. Servos ou servo igual ao Espírito Santo. Ok? Esse Espírito Santo como servo vai aparecer também quando o Senhor manda os discípulos prepararem a ceia, não é? Ele também vai aparecer no Antigo Testamento, quando o servo de Abraão vai buscar uma esposa para o seu filho Isaque, porque o servo ali é uma figura do Espírito Santo, Isaque é uma figura de Cristo, e Rebeca, né? Acho que a Rebeca é a noiva que depois nós sabemos que Cristo terá essa noiva, a igreja, se bem que no Antigo Testamento a igreja ainda não aparecia. Lá está falando mais de Israel como esposa do rei, ali de Provérbios, não, de Cantares. Cantares é uma bela alegoria, a gente pode até pensar na igreja, mas ali está falando de Cristo e Israel, a sua esposa terrena. Cristo tem duas esposas, pode ficar meio surpreso com isso, né? Ele tem uma esposa terrena, que é Israel, e ele tem uma esposa celestial, que é a igreja. Juntando tudo isso, então nós temos no capítulo da descrição da festa, dessa festa que foi o primeiro milagre de Jesus, e no qual ele também precisa até falar para sua mãe, Maria, porque Maria vem avisá-lo, né, de que acabou o vinho. E ele fala, mulher, que tem eu contigo? Alguns pensam assim, nossa, mas que jeito de tratar a mãe? Não é. Essa maneira que ele falou aqui era uma maneira respeitosa dentro do contexto e da linguagem usada na Bíblia. Ainda não é chegada a minha hora. Eu acredito que ele estivesse se referindo à hora do casamento dele. Eu gosto de pensar assim, não sei se está errado ou não, mas eu gosto de pensar que a hora do casamento dele ainda não tinha chegado, porque vai chegar a hora das suas bodas no céu, com a sua noiva, que é a igreja. Isso nós lemos lá em Apocalipse, né? Então ele vai agora pedir para os servos encherem as talhas de água, e ele tem que encher até em cima, e ele vai transformar essa água em vinho. Pensa agora no que ele fala em João 3, quando ele fala assim, se você não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Depois ele fala, não entrará no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? É o novo nascimento. E o novo nascimento só acontece pela ação do Espírito Santo aplicando a água no coração de uma pessoa, de uma talha de pedra, de uma talha dura de pedra, como é o nosso coração, como é o nosso ser e o nosso coração. Então, quando o Espírito vem com a palavra de Deus, que é a água da palavra de Deus, e aplica ela no coração, aí ele gera vida. E uma vez gerada a vida, essa pessoa como que toma um susto e fala assim, uau, eu sou pecador, eu vou para o inferno, eu preciso só resolver a situação. Ele tem vida, agora ele sente o peso dos seus pecados. Pensa num corpo morto, que você enche de pedra em cima. O que acontece com ele? Nada. Ele está morto, ele não sente dor nenhuma. Mas imagine que existisse uma droga que você injetasse nele, né? Uma vacina contra a morte, e você injetasse nesse corpo morto, e ele de repente acordasse e falasse, mas quem pôs essas pedras em cima de mim? Quem encheu esse monte de pedra em cima de mim? Ele está sentindo agora. Agora ele sente o seu pecado. Agora ele vai clamar a Deus para salvá-lo, vai clamar a Cristo, vai crer em Cristo. Ele recebeu a água da palavra, o Espírito Santo agiu nele, e isso transformou aquela água da palavra em vinho de vida. Por isso que chama novo nascimento.
Porque é quando nós recebemos vida. Não vida eterna ainda, mas vida. Vida para nos tirar daquela condição de mortos em nossos delitos e pecados, que fala em Efésios capítulo 2, para uma condição agora de vivos. Vivos sentindo o peso dos nossos pecados e buscando agora sim, crer em Cristo como Salvador. E aí vem o Espírito Santo e faz o quê? O Espírito Santo também sela. E o Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo, não. Esquece isso, que está completamente errado o que você aprendeu lá na sua igreja pentecostal. O batismo com o Espírito Santo aconteceu uma vez no dia de Pentecostes, em Atos 2. Efésios 1 fala, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selado, o selo é diferente. O batismo é uma ação de você colocar a pessoa dentro d'água, por exemplo, no batismo de água, né? De água. E ali no batismo com o Espírito Santo, línguas como de fogo desceram sobre os 120 que estavam naquele cenáculo. Não eram línguas de fogo, eram como de fogo, parecidas com fogo. E por que fogo? Porque no batismo do Senhor Jesus, no Rio Jordão, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. Porque não precisava nada nele ser purificado, porque o fogo é usado para purificar as coisas. Em toda a Bíblia nós vemos fogo como um elemento purificador. Mas quando começa a igreja, em Atos 2, línguas como de fogo, porque aquelas pessoas precisavam estar preparadas agora para receber o Espírito Santo, e aí eles recebem o Espírito Santo. E aí esse foi o batismo com o Espírito Santo, mas é o batismo para toda a igreja. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala assim, fomos batizados com o Espírito Santo. Quando, Paulo? Lá em Atos. Ué, mas Paulo, você não era nem convertido ainda? Não importa. Imagine a formação do exército brasileiro, lá em 1892. E imagine uma pessoa que hoje entra no exército. Ela entra fazendo parte daquela formação que aconteceu em 1892. Eu acho que é isso. Se eu não esqueci a aula de história, eu ia falar geografia, não, de história, deve ter sido nessa data. Então aqui nós vamos ver agora que o Senhor faz esse primeiro milagre, ele faz com água, eu já expliquei, e com a ação do Espírito Santo, na forma dos servos. Para então, vai ser esse o primeiro milagre que ele fez, e é o primeiro milagre que ele faz numa vida. Se você hoje crê em Cristo, é porque um dia o Espírito Santo transformou a água da palavra que você escutou em algum lugar, no rádio, na TV, no jornal, numa revista, na internet, não importa, ou leu na Bíblia, num folheto, tal. O Espírito Santo pegou aquela palavra que tem poder, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e transformou isso em vida. Foi aí que começou sua nova carreira de cristão, de salvo por Cristo, caminhando para o céu. A minha, graças ao Senhor, começou há 42 anos atrás, eu acho, em 1978, 78. E espero que a sua já tenha começado, senão você ainda está morto. Eu espero que você creia em Cristo para ter vida e vida eterna. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.